Boa noite, boa noite. Hoje eu vou fazer a apresentação do meu projeto de extensão, que tem como tema a química nas obras audiovisuais, uma abordagem científica em filmes, séries e animes. Eu sou a Andrea Borges de Carvalho, a coordenadora desse projeto, e a doutora Zalina Ribeiro Soares. Hoje vamos falar sobre a tabela periódica. A série escolhida para tratar esse tema, foi a série Big Bang a Teoria, que vai contar a história do Leonard e do Sheldon. O Leonard e o Sheldon, eles são dois físicos e eles dividem o mesmo apartamento. Então, a história ela vai começar quando o quando a Penny vai se mudar para o apartamento da frente do Leonard e do Sheldon. E isso vai acabar mexendo ali com o cotidiano e o sentimento dos dois. Principalmente com os sentimentos do Leonard, que vê na loira, na Penny, uma oportunidade de um romance. O trecho da série que eu peguei faz parte da terceira temporada, do episódio 18, que vai ser onde o Sheldon vai cantar sobre a tabela periódica. Muito bem, estão prontos para a diversão? Vocês têm noção de cálculo diferencial ou pelo menos um ano de topologia algébrica? Aí vão as piadas. Por que a galinha atravessou a fita de Möbius para chegar do mesmo lado? Bazinga! Vocês sabem o que o átomo fala quando atende o telefone? Eu vou falar para vocês. Próton. Alô? Eu sei que estão aí. Estou ouvindo metabolizarem oxigênio e expelir dióxido de carbono. Por que estamos aqui? Porque somos cientistas. E o que os cientistas estudam? O universo. E de que é feito o universo? Que bom que perguntaram. De antimônio, arsênio, alumínio, selênio, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e rênio, níquel, neodímio, netúnio, germânio. Todo mundo! Ferro, americil, rutênio, urânio, európio, zircônio, lutécio, vanádio. São os asiáticos! Lantânio, ósmio, astato, rádio. O modelo de tabela periódica que conhecemos atualmente, ele foi proposto pelo químico russo Dmitry Mendeleev no ano de 1869. A finalidade fundamental de criar uma tabela era para facilitar a classificação, a organização e o agrupamento dos elementos químicos conforme suas propriedades. Tá, mas o que é a tabela periódica? Qual a definição de tabela periódica? A tabela periódica é um modelo que vai agrupar todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. E eles estão organizados, os elementos, em ordem crescente de número atômico. E lá por volta de 1800, apenas 30 elementos eram conhecidos. Hoje temos 118 elementos químicos, sendo 92 naturais e 26 artificiais. O número atômico ele vai ser a identidade de um elemento. Digamos assim que o sódio, o elemento sódio. O número atômico do sódio é 11. Isso significa que nenhum outro elemento da tabela periódica vai ter o número atômico 11. Só tem um, que é o sódio. E também, digamos aqui, no caso, hidrogênio. E na tabela periódica, vamos ter os grupos e os períodos, onde os grupos são as colunas e as linhas são os períodos. Aqui algumas informações que podemos ter ao olhar a tabela periódica, que vai ser o número atômico, o símbolo químico, o nome do elemento, que aqui no caso é o hidrogênio, e o peso ou massa atômica. Organização da tabela periódica. A tabela periódica ela é composta por 7 períodos. Os períodos eles indicam em qual camada está o elétron mais energético do elemento químico. E existem duas linhas horizontais que estão posicionadas do lado de fora do corpo principal e correspondem às chamadas séries dos lantanídeos e actinídeos. Os lantanídeos são a linha de cima, que é onde está destacado de vermelho aqui na tabela. E os lantanídeos fazem parte do 6º período e os actinídeos fazem parte do 7º período. Todos os elementos que pertencem a essas séries apresentam-se no estado sólido e são considerados como metálicos. Grupos. Os grupos da tabela periódica, também chamados de família, eles são numerados de 1 a 18. E cada grupo ele é organizado de acordo com suas propriedades. Por exemplo, o grupo 15, o grupo do nitrogênio. Todo elemento do grupo do nitrogênio possui propriedades semelhantes. Em algumas
teremos alguns nomes especiais para dar a esses grupos. Por exemplo, o grupo 1, que são os metais alcalinos. Grupo 2, metais alcalino-terrosos. Grupo 13, grupo do boro. Grupo 14, grupo do carbono. Grupo 15, grupo do nitrogênio. Grupo 16, calcogênios. Grupo 17, halogênios. E grupo 18, gases nobres. Percebam que eu não falei sobre essa parte central da tabela periódica, que são os metais de transição. E também não falei sobre os lantanídeos e actinídeos. Porém, eles também fazem parte dos grupos. Já eu explico para vocês. Hidrogênio. O hidrogênio ele é um caso diferente da tabela periódica, porque apesar de ele ter sido colocado na primeira linha da tabela, ele não apresenta semelhança com nenhum elemento do grupo 1, nem com elementos de outros grupos. Portanto, ele é o único elemento da tabela periódica que não possui um grupo definido. Elementos representativos e elementos de transição. Os elementos representativos são aqueles que pertencem aos grupos ou famílias de 1, 2 e de 13 a 18. Os elementos representativos possuem um elétron mais energético no subnível S ou P, dependendo da família que ele pertence. Por exemplo, o magnésio. O número atômico do magnésio é 12 e ele está localizado no grupo 2. Então, todos os elementos do grupo 2, eles possuem 2 elétrons no último nível e a configuração eletrônica termina em NS2. Aqui o magnésio, a gente fez a distribuição eletrônica, termina em 3S2. Os elementos de transição, também chamados de metais de transição, eles ocupam a parte central da tabela e fazem parte dos grupos de 3 a 12, que é aquela parte central que eu falei para vocês. E também temos os elementos de transição interna. Esses que eu falei, os elementos de transição, eles são os de transição externa. E também temos os de transição interna, que são a série dos lantanídeos e os actinídeos, metálicos e não metálicos. Os metais, vamos lá falar dos metais. A maioria dos metais apresentam-se no estado sólido, com algumas exceções apenas, que é o mercúrio, que aparece no estado líquido. Os metais, eles possuem cor brilhante e são bons condutores de calor e eletricidade. Já os não metais, eles são o contrário dos metais, ou seja, eles não são bons condutores de calor, de eletricidade, exceto apenas o carbono, em forma de grafite. E nas condições ambientes, os ametais, eles estão no estado gasoso ou sólido, com exceção apenas do bromo, que aparece no estado líquido. Nessa tabela que coloquei lá para vocês, está aqui a divisão dos metais e os não metais. Os metais, eles são a maioria da tabela periódica. Vocês podem ver, a maioria aqui é verde. Somente alguns ametais ali nos grupos 13 a 17, e ali também vemos os gases nobres. Muitas propriedades químicas e físicas dos elementos e das substâncias simples variam periodicamente, ou seja, em intervalos regulares em função do aumento ou da diminuição dos números atômicos. As propriedades que se comportam dessa forma são chamadas de propriedades periódicas. Entre essas propriedades, eu vou citar aqui o raio atômico, a energia de ionização, a afinidade eletrônica e a eletronegatividade. O raio atômico, ele é a distância entre os núcleos de 2 átomos de um mesmo elemento químico, sem estarem ligados e assumindo os átomos como esferas. O raio atômico, ele vai aumentar nos grupos de cima para baixo, e nos períodos ele vai aumentar da direita para a esquerda. Isso acontece porque em uma mesma família ou grupo, as camadas eletrônicas vão aumentando conforme se desce uma casa e, consequentemente, o raio atômico também aumenta. Agora falaremos sobre a energia de ionização. O que é a energia de ionização? Ela é a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo ou íon no seu estado gasoso. E esse elétron é sempre retirado da última camada eletrônica, que é a mais externa e é conhecida como camada de valência. Por isso, a energia de ionização dos elementos químicos na tabela periódica aumenta no sentido contrário ao raio atômico, ou seja, de baixo para cima, nos grupos, ela aumenta de baixo para cima, e nos períodos ela aumenta da esquerda para a direita. Afinidade eletrônica corresponde à energia liberada por um átomo de um estado gasoso quando ele captura um elétron. Essa energia é chamada assim porque ela mostra o grau de afinidade ou a intensidade
da atração do átomo pelo elétron adicionado. Nos períodos, a afinidade eletrônica aumenta da esquerda para a direita, e nos grupos ela aumenta de baixo para cima. Agora vamos falar sobre a eletronegatividade. A eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de atrair elétrons para si em uma ligação química covalente de uma molécula isolada. Os valores das eletronegatividades dos elementos foram determinados pela escala de Pauling. Foi observado que conforme o raio aumentava, menor era a atração do núcleo pelos elétrons compartilhados na camada de valência. E por isso a eletronegatividade também aumenta no sentido contrário ao aumento do raio, sendo que varia na tabela periódica. A eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Um detalhe que eu não falei é que na afinidade eletrônica não incluímos os gases nobres porque eles não conseguem receber elétrons, portanto não liberam energia. E também na eletronegatividade não incluímos os gases nobres, novamente, porque eles não possuem tendência em ganhar ou perder elétrons. Então, muito obrigada por esperarem até aqui. Tenha uma boa noite, uma boa aula.